Olá, pessoal! Na aula passada, nós estudamos sobre a importância dos dados para as empresas. E neste capítulo, nós iremos estudar como escolher a solução correta de backup para cada uma das necessidades dos nossos clientes. O que nós sabemos é que, embora nós tenhamos clientes que operem no mesmo segmento de negócio, a necessidade de cada um deles é sempre muito diferente. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender o negócio de cada um dos nossos clientes. Saber se o cliente é um escritório de advocacia, saber se é uma indústria, se é do ramo de educação, se é um comércio, enfim. Então, a ideia aqui é fazer uma entrevista no cliente mesmo. Levantar se o cliente tem algum tipo de CRM que ele utiliza, quais são os seus comunicadores, seus sistemas de mensageria, seu sistema de compra, seu sistema de folha de pagamento, seu sistema de recursos humanos, enfim. Depois de levantado o sistema de informações que o cliente possui, é onde eles estão armazenados. Se estão em servidores, quais são esses servidores, são Linux, se são Windows, se possui algum sistema de informação em alguma estação de trabalho, porque é comum ver negócio por aí que existe um sistema que roda no notebook de uma pessoa. Então, este notebook seria eleito para um sistema de backup também. Se possui máquinas virtuais, quais são essas máquinas virtuais, se é VMware, se é Hyper-V, se é XenServer, se é KVM, enfim, fazer o levantamento do inventário dos dispositivos para backup. Depois disso, o terceiro passo aqui é levantar com o cliente as expectativas dele referente ao backup, como por exemplo, quais são as janelas que ele possui para backup, se ele tem uma operação 24/7, qual que é o melhor horário para executar esses backups, né? O tempo de retenção, ou seja, por quanto tempo o cliente quer manter o backup daqueles arquivos que não são mais interessantes para ele. É lógico que os arquivos que são importantes, que estão nos seus servidores, ele quer manter o backup daquilo sempre o mais atualizado. Mas aqueles arquivos que já não são importantes para ele e ele excluiu dos servidores dele, quanto tempo ele ainda quer manter o backup daquilo que ele julga que hoje não é importante, mas pode ser importante lá na frente. O cliente deve responder para você esse tipo de questionamentos. Assim como a volumetria, se ele tem algum compliance que ele deve seguir, o RTO, o RPO. Nós iremos ver mais para frente um pouco mais detalhado sobre estes itens aqui. Okay? Então aqui a saída desse processo é saber exatamente qual que é a solução que nós iremos propor para aquele cliente. Se é uma solução on-premises, ou seja, vai ser dentro de casa, ou vai ser na nuvem, ou então vou ter appliances de backup dentro da rede do cliente, replicando para um data center externo. Enfim, é propor a melhor solução para cada tipo de cliente que nós temos. E o processo não acaba por aqui, né? Porque nós sabemos que a tecnologia ela se renova constantemente. Então nós temos que ter um processo que a gente repita isso de tempos em tempos para revisar as políticas atuais de backup, entender as novas tecnologias e propor as melhorias aos nossos clientes. Bom, antes da gente prosseguir, nós iremos falar rapidamente do conceito de três parâmetros que é a retenção, o RTO e o RPO. Bom, primeiramente, o que é retenção? Então, assim como está descrito, é o tempo desejado para continuar mantendo o backup dos arquivos que foram excluídos ou modificados no servidor de origem lá do cliente. TO, que em inglês significa Recovery Time Objective, é o tempo que os serviços e as operações conseguem se manter após uma falha ou desastre, sem causar aí muito impacto para os negócios do cliente. Então, dando um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que o cliente ele tem uma planilha, que todo mundo trabalha nessa planilha fazendo seus cálculos financeiros. Então, a questão aqui seria perguntar para o cliente, o dia que der problema nessa planilha, der um problema nesse servidor de arquivos, em quanto tempo ele espera que essa planilha seja recuperada. O outro ponto é o RPO. Tá? O RPO é um pouquinho diferente. Ele significa Recovery Point Objective, que é o ponto de recuperação dos dados. Você pode ter um tipo de cliente que não esteja muito preocupado, por exemplo, com o RTO. O tempo de restauração para ele não importa muito, mas ele esteja preocupado mais com o RPO. Vamos supor, você pode ter um cliente que ele fala assim para você, fala, olha, quando der problema aqui na empresa, você pode ficar uma semana tentando restaurar os dados para mim, não tem problema nenhum. Desde que o ponto de restauração não passe de um dia. Então, vamos supor, se hoje é quarta-feira e deu problema, o cliente falou que você pode ficar uma semana inteira tentando recuperar os dados dele. Mas que quando você recuperar os dados de terça-feira, ou seja, até um dia para trás, esteja de volta.
Então ele está mais preocupado com um ponto de restauração do que em relação ao tempo que você vai levar para restaurar. Bom, agora nós teremos alguns exemplos práticos aqui de como nós podemos aplicar isso daqui no dia a dia, ok? Então, esse nosso primeiro exemplo aqui é uma empresa de logística, tá? Que você foi lá, conheceu o cliente, e nós levantamos aqui que esse cliente possui dois sistemas, basicamente. É um SAP e tem um servidor de arquivos também, um Linux lá dentro. Então, primeiramente, você foi fazer uma entrevista com ele referente ao SAP. Você verificou que o servidor ele fica armazenado no CPD local lá do cliente e ele é muito crítico para o negócio, porque é ali onde ele mantém o cadastro dos clientes dele, os módulos de gestão financeira, contas a pagar, contas a receber. Então, isso daqui é praticamente tudo referente ao negócio do cliente. Hoje, a base de dados dele está mais ou menos em 200 GB e ele faz isso em HD externo. Aí você, como um auditor, você joga do lado do cliente, claro, e você faz algumas perguntas para ele referente ao negócio. Aqui nós explicamos para o cliente o significado de retenção, que é aquela questão de apagar um determinado registro ou então apagar um determinado arquivo com o intuito de liberar espaço, achando que nunca mais vai precisar e depois passa 1, 2 meses e a pessoa quer aquilo lá de volta. Então o cliente nos falou aqui nesse caso fictício que 1 ano para ele já estaria ótimo. O RTO, se o sistema dele parar por um motivo ou outro e precisar restaurar o backup, vai ficar aí 24 horas fazendo essa restauração. O cliente falou que ok. E de RPO, o cliente nos falou que se a gente conseguir voltar o backup que foi realizado há 4 horas atrás, para ele está ok. Então a gente aponta os riscos para ele. Tá? Exemplo. O HD externo é mantido só dentro da própria empresa, não tem nenhuma cópia fora. A gente escreve para ele que isso aqui é um risco, se um dia acontecer algum incêndio, algum incidente grave lá no cliente, ele perde tudo que ele tem, porque ele perde os dados que estão no servidor de SAP e também o HD externo que fica lá dentro. E a gente percebeu lá, nesse nosso cenário, que somente os 7 últimos dias de backup que são armazenados no HD externo. Então ele não consegue atender essa expectativa de 1 ano aqui. A gente aponta também aqui no relatório. E a gente viu também que o backup é feito, mas não é enviado nenhum relatório para o cliente se aquilo foi feito com sucesso ou não, quais dados foram feitos backup. Então o cliente não tem a aferição da execução do backup. É mais um risco que a gente aponta aqui. Qual que é a recomendação? Mantenha o backup do cliente no HD, mas também faça um backup externo, por exemplo, um backup em nuvem. Uma outra recomendação que você dá para esse cliente é para ele verificar certinho se esses 7 dias de backup que tem no HD externo dele vai atender essa expectativa de 1 ano dele. Tá? Se não atender, é interessante que ele substitua essa ferramenta de backup por uma que faça um backup externo e mantenha também 1 ano de retenção na nuvem, por exemplo. Tá? Aí para o servidor de arquivos, ele também mantém no CPD local. Ele falou que isso aqui não é tão crítico, mas ele tem 500 GB de dados e ele já faz o backup disso na nuvem. Ele tem um drive na nuvem onde ele sincroniza esses dados. Aqui 180 dias de retenção atende para ele, tá? 24 horas de RTO, 4 horas de RPO. E aí você identificou que esse software que ele tem hoje de drive na nuvem não está fazendo backup dos arquivos abertos dele. Que isso é uma característica desses softwares domésticos que fazem sincronismo de dados em nuvem. Então você aponta aqui para o cliente como um risco. Você viu também que esse software de backup dele, atual, não faz snapshot. Se ele pegar um vírus ransomware hoje, esse vírus também é replicado e sincronizado com a nuvem. Então, se o cliente pegar esse vírus, ele não consegue restaurar o servidor dele como estava ontem, ou anteontem, ou 1 mês atrás. Um outro inconveniente que você identificou é que qualquer alteração que ele faz nos arquivos dele, um arquivo de 100, 200 MB, ele vai lá e ele altera uma vírgula no arquivo, o software de backup atual dele envia o arquivo inteiro também para a nuvem. Isso é muito ruim. Também não tem nenhum relatório diário que afere se esse software está funcionando ou não. Então você apontou esses riscos para ele. Então aqui você pode recomendar ao cliente que ele substitua a sua ferramenta de utilização doméstica por uma ferramenta profissional de backup, que vai atender todas as expectativas que ele tem hoje, e essa ferramenta atual não está atendendo e ele nem está sabendo disso. E aqui o nosso segundo exemplo é uma empresa
com um negócio totalmente diferente. É uma empresa de inspeção veicular. Nós fomos lá, visitamos o cliente e a única coisa que ele tem lá são câmeras de segurança que filmam os veículos que entram na empresa e armazenam isso num DVR local lá no cliente. É muito crítico para o negócio dele, pois é o único sistema que ele possui e não tem backup. Todos os dados ficam armazenados no HD do DVR. O cliente tem uma exigência para o negócio dele de manter essas imagens por 5 anos. Se um dia o sistema dele parar, ele não pode ficar mais do que 10 minutos parado, então ele tem um tempo aqui de 10 minutos para voltar a funcionar. E se um dia o HD dele queimar, ele não pode perder mais do que os últimos 30 minutos das imagens que estavam armazenadas. Então, os riscos atuais, você aponta aqui. Fala que as imagens podem ser perdidas a qualquer momento se o HD do DVR dele queimar ou então se ele sofrer um assalto lá e o criminoso levar o DVR com o HD junto, que é o que geralmente é realizado. E a recomendação é que ele tenha um backup externo disso daqui, para que as imagens não fiquem armazenadas em apenas um único ponto de falha, ok? Agora nós iremos estudar qual que é a melhor tecnologia para a gente utilizar em cada um dos nossos clientes. Nós vamos ver aqui as soluções mais utilizadas atualmente. Iremos falar os itens prós e os contras de cada uma delas. Bom, a primeira dela aqui é a solução de backup realizado através de pendrive ou HD externo. Bom, uma vantagem desse tipo de solução aqui é o baixo custo, pois um HD externo ou um pendrive ele tem um custo relativamente baixo. E quais são os contras desse tipo de solução? O processo de backup ele é manual, né? Todo dia tem que alguém ir lá colocar o pendrive na USB ou HD externo e realizar o processo de backup manualmente. Não possui validação dos dados. Então, após ser realizado o backup, nós não sabemos se os dados que estão lá, se eles estão íntegros ou não. Um outro problema muito comum que ocorre com esse tipo de solução é que a pessoa que realiza o backup no HD externo acaba formatando esse HD de tempos em tempos para liberar espaço para outro backup. E quando o cliente precisa restaurar os dados de 6 meses, 1 ano, 2 anos para trás, já não tem mais aquele backup porque o HD externo foi formatado. A não ser que o cliente tenha um HD externo para cada dia do ano, mas neste caso a solução deixaria de ser de baixo custo. Um item muito sério também é que esse tipo de solução apresenta gravíssimos problemas de confidencialidade, porque os dados são copiados para o HD externo exatamente do jeito que eles estão no servidor de origem. E qualquer um que tiver acesso a esse HD externo, quer seja por roubo ou extravio, terá acesso a todas as informações da empresa. O correto seria que essas informações fossem criptografadas antes de serem enviadas para o HD externo. Não tem processo de guarda externa. Muitas vezes, as empresas que fazem backup no HD externo mantêm o HD externo dentro da mesma empresa. Em algumas situações, as empresas têm até um processo para pedir para um técnico, ou um diretor, ou um gerente levar o HD embora para casa. Aí a pessoa leva o HD externo dentro do porta-luvas e vai lá para o clube no final de semana, aquele sol pegando no carro, e acaba com os dados. Na hora de realizar a restauração, vai ver que não tem nada mais lá. Então não é muito legal esse processo de ficar transportando HD externo para lá e para cá. Além disso, não tem relatórios de monitoramento e auditoria. Vamos agora falar das tape libraries, que são as fitas de backup. A vantagem dela é que ela tem uma altíssima performance para backup e restauração de grandes volumes de dados. Por exemplo, se você utiliza hoje uma tecnologia aí de LTO7, você consegue gravar mais de 10 terabytes em uma única fita. Então, se você precisar restaurar 10 terabytes, em algumas horas você já tem essa restauração no seu servidor. Os contras disso daqui: o processo ainda é manual, tem que ter alguém lá diariamente colocando a fita de backup na tape library. Quando a empresa ela tem um poder aquisitivo maior, ela adquire robôs de backup, então você pode colocar diversas fitas e o robô ele vai automaticamente trabalhando na logística das fitas. Para restaurações de pequenos arquivos é um processo muito burocrático, então alguém vai ter que ver o código da fita onde está aquele arquivo que deseja ser recuperado, colocar na tape library, abrir o catálogo, clicar no arquivo que quer restaurar, aguardar alguns minutos para ler a fita e aí sim você tem a restauração realizada. Outra desvantagem aqui são os custos elevados com a substituição de tecnologias. Então, se você tem uma fita que foi feito backup com um software específico há 5 ou 10 anos atrás,
e você precisar restaurar essa fita hoje, você tem que ter o drive e o software que foi utilizado naquela época, senão possivelmente você já não tem mais acesso aos seus dados de backup. E também existem os custos adicionais com a guarda externa dessas fitas de backup, pois de nada adianta fazer backup numa fita e esta fita ficar mantida dentro da empresa do cliente. Então, empresas que possuem boa governança de tecnologia da informação e são auditadas, elas costumam contratar empresas especializadas para ir retirar essas fitas de backup diariamente e levar essas fitas para 50 ou 100 quilômetros de distância da empresa, conforme as suas regras de compliance solicitam. Então, este tipo de solução, ela acaba sendo uma das mais custosas. Um outro tipo de solução que também é encontrada dentro de algumas empresas são soluções de armazenamento e sincronismo de dados em nuvem. Porém, muitas vezes, nem mesmo o próprio fabricante se posiciona como uma ferramenta de backup. É interessante aqui nesse site, para quem tiver interesse de acessar, chama LifeWire. Eles apresentam esses tipos de soluções que nós estamos falando. Ele diz aqui, uma vez que o arquivo é excluído do servidor do cliente, esse arquivo também é excluído de todos os locais que ele está armazenado. E é exatamente o oposto que uma solução de backup deveria fazer. Porque se um arquivo foi excluído do servidor do cliente, ele deveria ser mantido na nuvem por um período que nós denominamos de retenção. Isso, infelizmente, não ocorre com esses tipos de ferramentas. O atrativo desse tipo de ferramenta é o seu baixo custo e muitas vezes, para pequenos espaços de armazenamento, elas são até gratuitas. Além disso, elas são muito fáceis de serem utilizadas. Em contrapartida, nós temos vários itens contra esse tipo de ferramenta que nós iremos citar agora. O primeiro dele, como nós falamos, ele sincroniza os dados na nuvem. Ele sincroniza todas as atualizações que nós fazemos na origem, as exclusões também e, infelizmente, as infecções também. Se o seu cliente ele pega um vírus, por exemplo, o ransomware, aquele vírus que criptografa todos os dados da empresa do cliente, esses dados criptografados também serão sincronizados na nuvem e o cliente não terá mais backup nenhum. Uma outra fragilidade desse tipo de solução é que ela não faz o backup do tipo Delta. Se o cliente tem ali um arquivo de 100, 200 MB e ele faz uma pequena alteração nesse arquivo, ele coloca uma vírgula no documento e salva, vai o arquivo de 200 MB de novo para a nuvem. Ele não consegue entender só o que foi alterado no arquivo e enviar o delta de alteração. Ele envia o arquivo por completo. E isso é muito ruim. Então, se o seu cliente precisar fazer backup do RP dele, que tem um banco de dados, MySQL, SQL Server, Oracle, Firebird, Postgre, ou sistemas de virtualização como VMware, Hyper-V, não vai fazer. Esse tipo de solução só realiza backup de arquivos mesmo, desde que esses arquivos não estejam abertos pelo usuário, senão também ele não consegue realizar o backup. A criptografia é fraca, pois embora esteja escrito lá que tem criptografia padrão militar 256, a chave de criptografia fica armazenada lá no provedor. Então, quando você compartilha um arquivo com algum amigo, por exemplo, a chave de criptografia vai junto. Tem uma total dependência do link de internet do cliente. Esse tipo de solução não faz backup local no NAS, no storage que o cliente tem dentro da empresa dele. Só faz na nuvem. Se o cliente estiver sem internet, ele está sem backup. Não há relatórios de monitoramento e auditoria. Você não recebe diariamente um PDF discriminando todos os arquivos que foram modificados no servidor e foram enviados para a nuvem, o tamanho do arquivo. Você não recebe nada disso. Você tem que confiar na ferramenta, fechar os olhos que ela está fazendo backup e acreditar. E por último, o Cloud Backup. Cloud Backup é o backup em nuvem. É uma ferramenta de backup, não é uma ferramenta de sincronismo, e ela é feita em nuvem. No nosso ponto de vista, é o melhor custo-benefício. Um ponto contra isso daqui é que a diversidade de ofertas existentes hoje dificulta a seleção de uma ferramenta adequada. Então agora nós iremos falar o que você deve prestar atenção se você decidir escolher esse tipo de ferramenta para implementar no seu cliente. Nós iremos falar agora especificamente do Cloud Backup e como escolher a ferramenta de Cloud Backup adequada. Então agora nós iremos dar algumas dicas para que você possa selecionar a ferramenta de backup adequada para você utilizar. Então aqui são alguns checklists que vale a pena você avaliar. Se isso não for interessante para você, você pode tirar do seu checklist. Verifique se essa ferramenta ela faz backup de arquivos, de bancos de dados e de virtualização. Backup de arquivos, todas as ferramentas
irão fazer. Banco de dados, talvez você não precise hoje, mas provavelmente você vai ter um cliente que ele tem um banco de dados Firebird, Postgre, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle. E se a ferramenta não tiver meios para tratar esses tipos de aplicações de banco de dados, você vai ter que ter mais de uma solução para atender outro cliente. É interessante avaliar se a ferramenta é multiplataforma, pelo menos para sistemas operacionais que rodam em servidores, como Windows e Linux. Se você não tem clientes que utilizam Linux, talvez você possa tirar esse item do seu checklist. Nós deixamos aqui apenas para te alertar. A ferramenta ela deve fazer backup completo, incremental e delta. Backup completo e incremental, a maioria delas fazem. O backup completo é enviar todos os arquivos que o cliente tem para a nuvem. O incremental é a capacidade que a ferramenta tem de enviar para a nuvem apenas os arquivos novos e os arquivos que o cliente modificou. Então, a maioria dos softwares de backup faz backup completo e incremental. Porém, é muito importante que a ferramenta realize backup delta também. O backup delta é aquela capacidade que a ferramenta tem de enviar apenas o que foi alterado dentro de um arquivo. Então, aquele exemplo que a gente deu lá atrás, o cliente tem um arquivo de 200 megabytes, ele mudou uma vírgula lá, ele salvou. Muitas ferramentas elas vão enviar o arquivo de 200 MB novamente, porque o hash dele foi alterado. Já a ferramenta que trabalha com backup delta, ela consegue identificar apenas o que foi alterado dentro do arquivo e enviar apenas essa alteração. É importante que a ferramenta ela seja instalada como um serviço do Windows. Se ela não rodar como um serviço no Windows, sempre tem que alguém entrar no servidor, fazer login e depois deixá-la minimizada para que o backup agendado rode. Se ela rodar como serviço, você pode dar um reboot no servidor e ele cai na tela de login. Como ele roda como serviço, o backup vai ser executado normalmente. Shadow Copy é a capacidade que a ferramenta tem de poder fazer backup de arquivos que estão abertos pelo sistema operacional. Então, isso aqui é um item muito importante também. Política de retenção é a capacidade que a ferramenta tem de criar snapshots. Para que isso é importante? Por exemplo, o cliente é infectado pelo ransomware numa data e ele deseja restaurar depois o seu servidor de uma data anterior que ele não tinha sido infectado ainda. Se a ferramenta não tiver política de retenção e snapshots, você não consegue restaurar o servidor. Então isso é talvez um dos itens mais importantes para ser avaliado. É importante que a ferramenta faça um backup local e uma replicação externa também na nuvem, para que essa restauração seja mais rápida no momento da necessidade. Criptografia deve ser Client-Side Encryption, onde a chave de criptografia fica apenas no servidor do cliente, ela nunca é enviada para a nuvem. A compressão é muito importante. Se o seu cliente tem um banco de dados, por exemplo, de 100 gigabytes, uma boa ferramenta deve compactar isso aí para 10 gigabytes. Então você consumiria na nuvem, em vez de 100 gigabytes, que é o tamanho do banco de dados, você consumiria apenas 10 GB na nuvem. E o upload disso seria muito mais rápido também. A administração remota é muito importante. Se você precisar fazer qualquer alteração no seu cliente, você não precisa ficar entrando lá via TeamViewer para entrar na ferramenta e alterar isso daí. É interessante que você consiga, através de um portal web, alterar as configurações remotamente sem ter que acessar o servidor no seu cliente. Isso aqui, gente, é o mais importante para entregar para os seus clientes. É o relatório de auditoria. Aqui está escrito File Level. É importante que nesse relatório que você recebe diariamente seja apontado quais foram os arquivos novos e os modificados que foram enviados para a nuvem. E que seja por status também. Por exemplo, você pode configurar que se o backup foi feito com sucesso, o relatório deve ir para o seu cliente. Se o backup foi feito com erro, o relatório deve ir para a sua área de suporte. Então, aqui estão algumas funcionalidades que é muito importante você avaliar no momento de selecionar uma ferramenta de backup. Bom, nós falamos da ferramenta de backup, né? Agora nós iremos falar como você escolhe o fabricante correto, o provedor da solução de backup. Então, novamente, nós colocamos alguns itens aqui e nós iremos falar por que nós entendemos que isso é importante. Verifique se o provedor da sua solução de backup se ele está no Brasil. Por que isso é importante? Nós estamos tratando de backup, que é a segurança dos dados. Então, é muito importante que você conheça esse provedor, que você vá visitá-lo, se possível, que você saiba quanto tempo ele está no mercado, para que amanhã ou depois ele não suma com os dados do seu cliente. Um outro item importante é a questão do câmbio. Se você for pagar isso aqui fora do Brasil, provavelmente você vai pagar em dólar. E o dólar ele é flutuante. No Brasil você vai ter a precificação em reais com todos os impostos inclusos. Uma outra vantagem de estar no Brasil,
Se você tem um cliente que só faz backup em nuvem e de repente precisa restaurar aí, por exemplo, 4 TB de dados e ele depender apenas da internet dele, pode ser que isso aí leve muitos meses para ser realizado. Então, se o provedor estiver no Brasil, você pode pedir para que ele te entregue os dados daquele cliente através de um HD externo. Então, é mais uma vantagem de você avaliar provedores que estão no Brasil. Que os data centers onde os dados estarão armazenados, que eles sejam certificados. Data centers são locais de altíssima segurança, possuem energia elétrica ininterrupta, sistemas de proteção contra incêndio, vigilância 24 horas, segurança armada. É muito importante que você exija do seu provedor que ele te entregue as certificações que o data center possui, para saber se realmente aquilo ali é um data center confiável. É importante também que esse mesmo provedor te entregue soluções completas. Você pode ter um cliente que tem necessidade de backup de arquivos, outro de banco de dados, outro de virtualização, outros de câmeras de segurança. Senão, para cada cliente seu, você vai ter que ter um provedor diferente. É importante solicitar que esse provedor te forneça capacitação e treinamento contínuo das suas soluções e te entregue também ferramentas que auxiliem você no seu dia a dia, como portais, materiais de apoio, ou seja, modelos de contrato, modelos de proposta, APIs de integração para você colocar no seu sistema de monitoramento, além de relatórios gerenciais para você poder entregar para o seu cliente. E que o provedor também tenha um suporte qualificado para que você possa resolver os seus eventuais problemas ou mesmo tirar as suas dúvidas de forma rápida e profissional. Bom, nós falamos então como escolher a melhor ferramenta, depois nós falamos também como escolher o melhor provedor, ou seja, o fabricante daquela ferramenta de backup. Agora nós iremos dar algumas dicas também de como selecionar o melhor modelo de parceria. Tá? Então você vai criar aí um vínculo com esse provedor de soluções de backup. E o que é importante você analisar também no modelo de parceria? É importante que o fabricante não concorra com você. Ele trabalha apenas através de integradores, ou seja, ele vende para você e você sim revende isso aí para o seu cliente final. Selecione o modelo de parceria onde o fabricante permite que você fortaleça a sua marca, a marca da sua empresa, onde você pode personalizar as ferramentas de backup, os ícones, as imagens, o nome, tudo com a marca da sua empresa. Prefira modelos de parceria que gerem oportunidades de negócio para você. É importante também analisar o prazo contratual. Muitas empresas vão te pedir aí 12, 24, 36 meses de contrato. Então, no instante zero, você entra lá com ele, dá uns 2, 3 meses, não era bem aquilo que você queria, você vai estar amarrado com ele por 12 meses, senão vai ter uma multa contratual. Prefira aqueles que sejam contratos mensais, sem fidelização. Que o provedor possa fidelizar você como cliente pela qualidade da sua ferramenta e do seu atendimento, e não através de minutas contratuais. E que as cobranças sejam pós-pagas, de forma que você consiga receber primeiro do seu cliente e trabalhar com esse dinheiro para depois pagar o fabricante. Também é algo que vale a pena avaliar, ok?